A palavra do nosso Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Amém. Santo Deus, eis tua palavra santa e poderosa. Eis aqui a tua igreja, o teu povo reunido em teu nome. Ó Senhor, fala conosco. Derrama a tua graça sobre nós. Edifica a tua igreja. Ó, fala, ó Deus, mais do que aos ouvidos. Fala ao coração. Para o louvor do teu nome e para o nosso bem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Desde o princípio, irmãos, Deus nunca, depois da queda do homem, intentou salvar a sua igreja com a força da própria igreja. Desde o princípio, Ele prometeu que viria alguém que faria a obra da redenção, que saísse do meio do povo e que viesse para salvar o povo. Nunca foi propósito de Deus, depois da queda do homem, nunca foi salvar o homem com a força do próprio homem. O homem não teria força para isso, nem poder para isso. Por isso, desde o princípio, então, a esperança na redenção em Cristo Jesus se revela nas primeiras páginas, nas primeiras palavras após a queda do homem. No meio da morte, por causa do pecado, o Senhor diz: nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Desde então, a igreja do Senhor, no Antigo Testamento, tem a certeza de que viria um herói que iria salvar o seu povo da destruição. E eles confiavam nesse Deus e no herói que ele enviaria. Mas certamente a história mostra como Israel falhou nisso e como pecou contra o Senhor e tantas vezes, como o próprio Estevão vai pregar no capítulo 7 de Atos, eles mataram os profetas. Eles mataram aqueles que proclamavam essas coisas. Ora, esse texto que nós lemos é um texto riquíssimo porque ele descreve a oração da Assembleia pelo rei, para que o rei cumpra aquilo que ele foi designado para fazer e que eles esperam que Deus que o enviou possa dar a ele poder e força para que ele execute a obra da libertação. Desde o princípio, a oração que eles fazem é: Senhor, nós não confiamos em nós mesmos. A nossa esperança está nesse que tu enviaste para nos salvar. Essa é a verdade última desse texto. E por ser complexa a leitura desse texto, irmãos, é preciso você saber exatamente para onde nós estamos indo. E é exatamente para isso que nós estamos indo nesse texto, para esse local, nós estamos indo seguro, porque essa é desde o princípio a revelação divina para a igreja do Senhor.
Mas como é que começa isso? Não é? Nós temos aí uma divisão muito clara no Salmo, que é dos versos de 1 a 5, onde o povo ora a Deus pelo rei, e os versos 6 até o final é o Deus que ouve a oração do seu povo e dá a vitória ao rei. Então, nos primeiros 5 versos nós temos o povo orando a Deus pelo rei. E aqui entenda, irmãos, como isso pode acontecer. Vocês vão lembrar muito bem que quando os reis iam para a batalha, esses reis eram enviados por Deus para a batalha, e todos esses reis da dinastia de Davi, entenda, de Judá, da tribo de Judá, e Davi está envolvido aqui, todos esses reis, eles indo para a batalha, estavam literalmente cercados pela certeza de que o povo havia suplicado a Deus para que Deus o ouvisse e fizesse aquilo que o rei se ordenou ou foi estabelecido fazer. O outro elemento importante que precisa ser dito aqui é que esse povo pede ao rei, porque esse rei, ele é um rei que você pode confiar, que o que ele vai fazer não é um bem pessoal, é um bem público. O que ele vai realizar não é para si mesmo, mas é para a igreja, é para o povo. As suas ações, elas são objetivas e estão focadas literalmente na salvação do povo, na libertação do povo. Ó Senhor, ouve o rei. Ó Senhor, faz o que o rei pede. Ó Senhor, abençoa o rei, porque eu sei que aquilo que o rei deseja é o bem de Israel. É o bem de Israel. Você vai olhar que começa, por incrível que pareça, lembra no sermão de domingo passado, quando falamos do Salmo 19, que há uma estrutura da Messias e lei, não é? O Salmo 18 fala sobre o Messias, Salmo 19 fala sobre a lei, Salmo 118 fala sobre o Messias, Salmo 119 fala sobre a lei, e aqui é a estrutura de todo o saltério. Mas é impressionante que no Salmo de número 18, que é um salmo messiânico, você tem a primeira declaração dessa verdade que vai ser lida aqui no texto do Salmo 20. Volte comigo lá, Salmo 18, verso 50. Veja como termina o Salmo 18. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. É ele quem dá vitória ao rei. É ele quem usa de benignidade para com o seu ungido. E aqui os dois termos, o rei e o ungido, que também vão ser utilizados no Salmo de número 20, irmãos. Vai ser utilizado também no Salmo de número 20. Ora, quando você ouve as palavras do próprio texto, dizendo a partir do verso 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. No Salmo de número 21, se você der uma olhada, é o Salmo da sequência da exposição, ele vai ainda mostrar agora a glória de Deus ter ouvido a voz do povo abençoando o rei. Veja comigo, na tua força, Senhor, o rei se alegra e como exulta com a tua salvação. É na tua força que o rei se alegra. E aí veja o verso 2, satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Ele foi ouvido por ti. Lembra que o que foi que nós te pedimos, Senhor? Satisfaz o desejo do coração do rei. Satisfaz, Senhor, o desejo do coração do rei. E aqui o 21 diz, o Senhor satisfez o desejo do coração do rei. Aquilo que nós temos aqui, irmãos, exatamente o que se chama de Salmo do Reino, não é? Que é a primeira vez numa sequência, você vai ter várias sequências de salmos que falam sobre o reino e sobre o rei. Esse salmo aqui, ele é o primeiro de uma sessão
Porque só depois do Salmo 18 é que você começa a ter uma sequência de salmos que fala sobre o rei e o reino. Depois do Salmo, até o Salmo 18, você não tem nenhum salmo que lide com esse tipo de linguagem. Depois do 18, você vai ter uma estrutura de salmos que falam acerca da realidade do rei. Até porque, lembre-se, o livro 1, que vai do Salmo de número 1 ao 41, você vai encontrar esse livro, a tese central desse livro é o rei implementando o seu reino sobre a terra. O reino de Deus sendo estabelecido sobre a terra e os conflitos que dele procedem. Bem, dito isto, irmãos, olhando para a nossa estrutura, então vamos começar a analisar essa seção dos versos de 1 a 5, interpretando dessa forma esses primeiros 5 versos, o povo orando a Deus pelo rei. Preste atenção que o primeiro verso do Salmo 20 diz assim: o Senhor te responda no dia da tribulação. Lembre-se, esse aqui é o Salmo de Davi, como diz o texto. E o Salmo de Davi, e aqui é Davi escrevendo o Salmo, que é usado posteriormente na sequência pelos reis que se seguiriam até a chegada do Messias. Mas é essa a linguagem. O Senhor te responda no dia da tribulação. O Senhor te responda no dia da tribulação. Ao proceder dessa maneira, na oração, no pedido que Davi faz, irmãos, o objetivo era não tanto recomendar a própria pessoa, o próprio indivíduo, porque ele autoritativamente ele emitiu uma ordenança real, impondo ao povo o uso dessa oração na sequência. Mas o grande ponto aqui, o desígnio do Espírito de João Calvino, o desígnio do Espírito nesse texto era entregar à igreja uma forma comum de oração que, como podemos deduzir das palavras, fosse usada sempre que ela se sentisse ameaçada por algum perigo. Por algum perigo. E Deus ordena aqui ao seu povo de modo muito claro que nós devemos orar porque os reis vão passar por tribulações e que eles vão sofrer. Mas, ao mesmo tempo, ele diz assim, ore também, porque nós somos representados por ele. O que acontecer com ele, acontece conosco. Nós somos um só povo, e nós temos um só rei, e nós oramos por ele. Senhor, abençoa o rei. Ouve os desígnios e a vontade do rei. Faz o que o rei deseja fazer. Porque sabemos que nós somos um só corpo e que nós temos um só rei e uma só cabeça, que é Cristo Jesus em último aspecto do texto. Então nós oramos, Senhor, escuta o rei no dia da angústia. O Senhor te responda no dia da tribulação. Lembre-se, há uma sequência de verbos aqui, irmãos, que na língua hebraica, ele pode ser traduzido como um mero futuro. O Senhor te responderá no dia da angústia, não é? Isso é uma discussão gramatical, mas algumas versões vão até trabalhar esse texto de modo diferente. Mas a ideia central aqui é a expressão da vontade do povo. É como nós oramos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Então, esse tipo de expressão usada no texto é exatamente a maneira como você vai encontrar em toda essa seção até o verso 5. Então, não é uma ordem, mas é uma expressão do desejo do povo. E eles dizem assim, o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, no dia da angústia. Ele mostra, irmãos, que eles
os reis não seriam isentados de angústia e que esses reis passariam por grandes e profundas tribulações. E eles oram para que eles não fossem desencorajados quando eles fossem expostos às circunstâncias de risco, não fossem desanimados. Em resumo, o que ele pede é que os fiéis não se separassem do cabeça, que é Cristo, e fossem mais unidos em sua súplica em favor do Rei. O desejo é, nós estamos todos unidos pedindo: Senhor, no dia da angústia, socorre o Rei. No dia da tribulação. É importante porque o anseio dos fiéis, imagina, irmãos, uma batalha em Israel, o rei sai para a batalha e os reis vão lutar pelo bem do povo, e naquele contexto, eles dizem: nós desejamos, Senhor, que o rei seja protegido, que o rei seja auxiliado por Ti, e nós invocamos o Senhor dessa maneira: o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. E aqui esse Deus de Jacó, entenda, irmãos, pode ser um resumo do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que cumpriu suas promessas, do Deus que chamou Abraão de uma outra nação e prometeu a ele que o povo ficaria escravizado por 400 anos e depois enviaria um libertador para tirá-lo, como fez com Moisés, tirando-os de lá. Que o Deus de Jacó, ele diz, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. O Deus que cumpre suas promessas e aquilo que Ele falou vai ser realizado. Mesmo no tempo da angústia do povo, já sem esperança, 400 anos, escravizados, e o profeta chega a ouvir a voz de Deus dizendo: diga a Israel que eu ouvi a sua súplica e o seu choro e a sua angústia. O texto aqui nos leva ainda, irmãos, à seguinte percepção, e concluímos assim: esse aqui é um reino temporário, que descreve a ideia de um governo muito mais excelente e de um reino muito mais poderoso. Cristo Jesus é o nosso Rei, Ele é um sacerdote eterno, e Ele jamais cessa de fazer intercessões por nós, junto a Deus. O Senhor vive a orar por nós, Ele vive a interceder por nós, e nós somos chamados a orar com Ele, por aquilo que Ele veio fazer. Nós não devemos alimentar nenhuma esperança se Cristo não for adiante de nós e Ele mesmo venha nos conduzir ao próprio Deus. Nada nos adianta, irmãos, suavizar nossas angústias imaginando que Jesus Cristo, quando somos afligidos, considera nossas angústias como sendo pessoalmente sua. Você diz assim: não, porque a angústia do Senhor é a minha, então está tudo ok para mim. Mas eu preciso fazer um pouco mais. Eu preciso tomar alento e continuar resoluto e firme na tribulação. Devemos estar prontos a fazer isso. O Espírito Santo aqui diz o seguinte: ele nos previne de que o reino de Cristo estaria sujeito a perigos e tribulações. Vocês precisam estar seguros. Paulo, quando foi chamado pelo Senhor para pregar o Evangelho, ele chega numa cidade e há uma profecia dizendo que ele está indo para Jerusalém e lá ele vai sofrer, ele vai padecer, ele vai ser algemado, amarrado até e preso. Então disseram: não vá, Paulo, não vá. Ele disse: a única certeza que eu tenho nessa vida é que eu vou passar por tribulações.
Estou pronto, ele disse. Eu não tenho outra certeza, eu só tenho essa certeza, que é isso que vai acontecer comigo, porque esse é o reino de Deus. O rei vai passar por tribulações, a sua igreja vai passar por angústias. É certo que passaremos. Ora, se o rei vai passar, mas se o rei vencer, nós permaneceremos resolutos e firmes, porque ele venceu. Que ele te envie socorro e que seja, como literalmente, como diz o versículo, irmãos, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança e do seu santuário te envie socorro e desde Sião ele te sustenha. De onde vem o socorro? O Salmo 121 vai dizer, eleva meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O socorro vem do Senhor. Aqui o salmista diz, do seu santuário te envie socorro e desde Sião ele te sustenha. Ora, preste atenção, irmãos, no texto, porque isso traz à memória o Salmo de número 2, que é de Sião que o Senhor estabelecerá, em Sião o Senhor estabelecerá o seu trono. Ele nos traz à memória também que o Senhor, ele vai enviar o socorro do alto, é dele que vem o socorro. Isso é importante até mesmo para fazer o contraponto no verso 7, quando diz assim, olha, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. A nossa confiança está em Deus. A linguagem estabelecida pelo próprio salmista é, quando Deus aqui designa o Monte Sião para ser o lugar onde os fiéis pudessem continuamente adorá-lo, e aí você vai perceber que do Monte Sião, ele junta duas coisas importantíssimas na revelação bíblica: o trono e o sacerdócio. Sabe por quê? Porque ele vai unir ali o rei e o sacerdote. Quando Davi coloca nos lábios do povo uma oração pedindo socorro de Sião, ele está, sem dúvida, irmãos, ele tinha a sua atenção voltada para essa união sacra, a união do rei com o sacerdote. Esse salmo literalmente nos mostra que o Senhor ouvirá e enviará do seu santo monte o socorro. É de lá que o Senhor trará socorro ao seu povo. No verso 3 até o verso 5, veja bem, lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça ao Senhor a todos os teus votos. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Que o Senhor se lembre dos teus sacrifícios. Isso era... Você vai ver, todos os reis de Israel, desde Saul, você vai perceber, quando eles iam para a batalha, eles ofereciam sacrifícios a Deus. Era com base nisso que ele está dizendo isso aqui. E ele olha para esse tipo de sacrifício e ele faz menção de dois. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. E aqui ele está incluindo todo o sacrifício em dois, a oferta de manjares e o holocausto, que o Senhor aceite todos os teus sacrifícios. Quando nós oferecemos ao Senhor, lembre-se que nós só podemos ser aceitos naquilo que oferecemos a Deus. Até mesmo, irmãos, as nossas orações só podem ser aceitas por Deus com base no fato de que Cristo as asperge e as santifica com o perfume do seu próprio sacrifício. Nós só somos ouvidos por causa de Cristo. O que os fiéis pedem aqui, veja, desejam que as solenes orações do rei, que eram acompanhadas com sacrifícios e oblações, tivesse seu efeito no resultado de suas atividades. Senhor, que o Senhor aceite o sacrifício do rei.
que o Senhor aceite o sacrifício do rei, que ofereceu a ti no teu santo lugar. O único desejo de Israel nesse contexto é: o Senhor sabe que o rei depende dele. Ele sabe que o rei depende dele. O que se concentra, que a ideia central desse texto, nesse primeiro verso, é na responsabilidade que foi confiada ao rei. E o rei se devota completamente a Deus para o bem público. Ele tinha uma obrigação e ele se devota completamente a ela. Nada, irmãos, nada. Que ele não pede nada a Deus, nenhuma coisa ele pede a Deus, senão aquilo que o Espírito Santo lhe ditou, por sua própria boca, ordenou que pedisse. A imagem é: conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. É difícil imaginar, irmãos, que essa seja uma oração, Como é que o Senhor vai ouvir todo rei que pede o que quer? Esse rei não buscava seu próprio interesse. Esse rei não buscava fazer sua própria vontade. Esse rei, ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. Eles vão experimentar isso. E o desejo e a certeza desse rei é que a vontade dele vai ser realizada pelo Pai. Nós vamos ouvir isso nas Escrituras tantas vezes. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, no dia em que foi ressuscitar Lázaro, em João, no capítulo 11, diante da pedra, ele ora, depois que tiraram a pedra, ele ora e ele diz: Senhor, ouve a minha súplica. E aí João acrescenta, Jesus dizendo: eu sei que tu sempre me ouves. Eu sei que tu sempre me ouves. Porque, Senhor, o que eu quero, o que eu anseio como rei, é para o bem da igreja. Não há um pedido que eu te faça, a não ser esse: se possível, aparta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. A tua vontade. Em João, no capítulo 4, com a mulher samaritana, os discípulos voltaram em busca, depois de Jesus ter conversado com a mulher samaritana. E naquela conversa, Jesus diz aos discípulos: uma comida eu tenho para comer, fazer a vontade daquele que me enviou. A convicção era tão grande de Cristo, irmãos, que em João, Mateus, especialmente Mateus e Lucas, ele vai declarar isso, dizendo aos seus discípulos abertamente. E Lucas, no capítulo 9, verso 51, depois de Lucas anteriormente relatar Jesus afirmando as seguintes palavras: eu vou para Jerusalém e lá eu vou ser preso, eu vou sofrer, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, eu vou ser sepultado, e ao terceiro dia eu ressuscitarei. Mas, Senhor, tem piedade de ti mesmo, Pedro disse, arreda de Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Eu cogito das coisas do meu Pai. Eu vim fazer aquilo que Ele me mandou fazer. Por isso, tudo que eu peço a Ele, Ele me dá. Porque a única coisa que eu quero é a salvação daqueles que Ele amou antes da fundação do mundo. A única coisa. E Jesus Cristo, em Lucas 9,51, diz o evangelista, Jesus disse, e estava com expressão assim no texto, diz: eu estou resolvido a ir para Jerusalém, porque eu sei o que me aguarda lá.
Ó Senhor, conceda a vontade do Rei. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Todos eles. E agora veja o plural, irmãos, que coisa impressionante no verso 5. Celebraremos, porque o Senhor ouve a oração do rei, faz a vontade dele, o desígnio dele faz, e nós vamos celebrar, porque se é para o nosso bem, a igreja tem total consciência de que nós desfrutaremos da vitória do rei. O texto diz, mais uma vez, celebraremos com júbilo a tua vitória. Em um nome do nosso Deus, hastearemos pendões, satisfaça ao Senhor todos os teus votos. Faça isso, Senhor. Essa é a lógica desse texto, e na segunda parte, irmãos, na segunda parte do texto, a partir do verso 6, agora sei, aí começa assim a segunda parte, que é o Senhor ouviu a oração do povo, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. O que foi dito ali, irmãos, no verso 2, e que leva muitos estudiosos a dizerem, jamais Davi poderia ter escrito esse salmo, porque Davi não foi quem construiu o templo. Então o templo do salmo, do verso 2 do salmo 20, implica no fato de que não é Davi. Sião e templo não combinam com Davi. Isso tem a ver com posterior a ele, então não é ele o autor. Aí você vai entender o que ele quer dizer por templo agora no versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá de onde? Do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua destra. Ele responde do céu, do seu santuário, da sua habitação, do seu templo. Ele responde de lá. Não havia necessidade de ter um santuário já construído, não. Ele se refere aqui, é do alto que vem o Salvador e a libertação dele. É Ele que vai conceder ao seu povo gloriosa libertação. A palavra ungido aqui, irmãos, ela aponta para a realidade que certamente vai além de Davi. Como no Salmo 19:50 fala acerca do ungido, o Salmo de número 20 diz que o Senhor salva o seu ungido. O ungido aqui, lembre-se, o ungido aqui é a palavra hebraica que dá origem ao termo Messias, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, um dos nomes dados no Novo Testamento, o Messias, o ungido do Senhor. Isso traz a lembrança, o poder da própria libertação. Então, nós lembramos de que esse rei, de que esse ungido, ele tem os ofícios de Deus e é poderoso para libertar o povo em todos os aspectos. O sacerdote era ungido, o rei era ungido, o profeta era ungido, como Isaías 61, a partir do verso 1, vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar. Ele é profeta, ele me ungiu para curar, ele é sacerdote, ele me ungiu para pôr em liberdade os enfermos, para pôr em liberdade os que estão algemados, ele é rei, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. E quando Cristo lá no livro de Lucas, no capítulo 4, quando o Senhor Jesus Cristo entra na sinagoga e abre o Antigo Testamento, ele lê Isaías 61 e diz essas palavras que acabei de dizer, e fala, hoje se cumpriu estas profecias. Ele é o ungido de Deus.
pronto para ensinar os mais incapazes e mortos como eu e você, pronto para sarar as nossas feridas, pronto para nos libertar do cativeiro. O Rei está pronto, o Senhor salva o seu ungido. Essa pergunta, essa expressão, ela é complexa, porque assim, ele salva, e você está falando de Cristo, irmãos, como é que ele salva? Ele foi preso, ele foi julgado injustamente, e Deus o deixou. Ele foi aprisionado sem ter cometido pecado. Como Deus o salvou? Ele foi cuspido, humilhado. Ele foi crucificado. Mas em todo tempo, o Pai estava fazendo a vontade do Filho, e o Filho fazendo a vontade do Pai. Em todo tempo. Para você ler o Salmo 16, vira a página comigo, volte um pouquinho. Ele fala da morte. No verso 10 do Salmo 16 ele diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O Senhor o protegeu. Você vai para Gálatas, no capítulo 1, você vai ver, irmãos, as palavras do apóstolo Paulo, tão gloriosamente aqui anunciando essa verdade. Gálatas capítulo 1, verso 1 diz assim o texto sagrado: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Se você voltar para Romanos, no capítulo 1, verso 4, o apóstolo Paulo de novo fala verdades como essa, dizendo assim, Romanos capítulo 1, 4, Paulo diz: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Você vai para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. O Pai o salvou. Ele ouviu a oração do Filho. Verso 7, ele chega ao ápice da declaração. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Homens de guerra, irmãos, preparados para a guerra, têm o seu exército, têm a sua força, têm as suas estratégias, mas a confiança deles não estava no poder que eles tinham, bélico. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Até porque nós lembramos das palavras, irmãos, nós lembramos das palavras do próprio Cristo no Evangelho. Vocês temem ao homem,
que pode apenas matar o teu corpo. Vocês deveriam temer aquele que tem poder para lançar no inferno a tua alma e o teu corpo. Eu preciso confiar nele, porque só ele pode salvar a minha alma e o meu corpo, como ele fez com Cristo, preservando-o na morte. Só ele pode fazer. O que é que acontece com esses que confiam em cavalos e, irmãos, e confiam em carros? Ele diz, eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Eles se dobram e caem. Nós nos levantamos diante de Deus e permanecemos de pé. No meio das tribulações, no meio das angústias, no meio dos inimigos, nós vamos cair e vamos ser perseguidos. Mas os que confiam no Senhor se levantarão e ficarão de pé. O Salmo de número 1 traz essa imagem, incrível essa imagem, que infelizmente na nossa tradução não dá essa ideia, quando diz lá, os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Os ímpios não prevalecerão no dia do juízo. Esse verbo hebraico prevalecer, na realidade, literalmente significa levantar. Ele diz, os ímpios não se levantarão no dia do juízo. E aqui ele diz, eles vão se curvar e vão cair. No último dia, quando esse rei voltar, todo mundo vai se ajoelhar, mas nem todo mundo vai se levantar. Só os que confiaram nele. Só os que confiaram nele de todo o seu coração. E ele encerra com uma expressão tão bela. Ó Senhor, dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Ó Senhor, dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Como podemos aplicar esse texto, irmãos, na vida de oração da igreja? Como podemos orar hoje? Nós oramos por Cristo, Cristo já cumpriu toda a vontade do Pai, Ele está à direita de Deus. Como é que nós oramos? É porque a vitória do nosso Redentor, ela foi realizada, mas ainda não foi consumada. Nós aguardamos o retorno dEle. O próprio Cristo nos ensinou a orar hoje, nos nossos dias, dizendo, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Lembra que quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide por todo o mundo. Então nós vamos orar, Senhor, expande o teu reino, faz o teu reino conhecido, te exalta nesse mundo, Senhor, glorifica o teu nome nessa terra. Ó Senhor, Maranata, volta, Senhor, aguardamos a tua salvação, quando não haverá mais choro, mais angústia, mais sofrimento, nós aguardamos o teu retorno. Ora vem, Senhor Jesus. Pai, manda o teu filho de volta, filho, volta, retorna, a tua igreja anseia pelo teu retorno, porque estaremos livres de toda angústia e sofrimento, e mais do que isso, te exaltaremos para sempre
para sempre. Nós oramos hoje por Cristo, a Deus por meio de Cristo. E o nosso pedido é apenas: Pai, faz o nome do teu Filho conhecido em toda a terra. Exalta a tua glória no nosso meio. E como podemos orar uns pelos outros também, irmãos? Como podemos orar uns pelos outros? Um exemplo de como podemos fazer isso uns pelos outros. Paulo pedia à igreja: orem por nós, intercedam por aqueles que pregam a palavra. Ó Senhor, derrama o teu Espírito sobre o pregador da tua palavra, porque essa é a nossa vida, essa é a nossa esperança, é dela que vem a salvação. Ó Senhor, derrama a tua graça. A esposa deve orar pelo marido. Ó Senhor, abençoa meu esposo, para que aquilo que o Senhor disse para ele fazer, ele faça, para que ele cumpra as tuas palavras, porque se ele fizer a tua vontade, a família será abençoada por ti. Nós vamos nos alegrar. O marido deve orar pela esposa: ó Senhor bendito, concede à minha esposa a graça de fazer aquilo que o Senhor ordenou que ela faça, porque se ela fizer o que é para ser feito, a casa vai se regozijar. Podemos orar pelos governantes, para termos dias de paz nessa terra. Podemos orar uns pelos outros. Mas nós temos uma certeza: tudo que você pedir, peça segundo a palavra de Cristo. Porque a palavra de Cristo, o Pai satisfez. O Pai ouviu. E tudo que Ele pediu, o Pai fez. Deixa eu encerrar. 1 João, capítulo 5. João. Verso 13 em diante diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O Pai sempre ouve o Filho. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Ó Santo Deus, nós nos rendemos aos Teus pés nessa manhã do Teu santo dia. Convencidos completamente, ó Deus, da glória, da obediência do Rei, do desejo do Rei de abençoar a igreja. E de fato o fez. Se nós jubilamos e nos alegramos hoje, ó Deus, porque o nosso júbilo e a nossa alegria está na vitória do Rei. Cristo venceu a morte, o pecado, o diabo. Ó, a nossa alma se alegra. Salva o Rei e haja júbilo no meio da igreja. Ó Senhor, como nós chamamos por Tua infinita misericórdia e poder sobre nós. Em nome de Jesus nós suplicamos
derrama sobre nós a certeza inequívoca de que a nossa salvação exclusivamente procede de Ti e só em Ti nós confiamos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.